Olá! Você já teve ideias incríveis, ideias muito inovadoras, mas teve dificuldade de realizar, de concretizar essas ideias? E talvez depois de um tempo você notou que alguém, outra pessoa, tinha feito algo muito parecido com você e isso era um enorme sucesso? Bom, eu já tive muito isso e muitas pessoas têm. Por que é tão difícil a gente concretizar, realizar, executar as ideias que nós temos? Como é que o nosso cérebro funciona em relação à parte executiva e como nós podemos melhorar isso? É sobre isso que eu vou falar hoje no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Bom, para falar qual que é o mecanismo cerebral que faz com que a gente consiga executar as nossas ideias, eu vou contar também um caso, né? Eu sempre gosto de ilustrar com umas histórias de um paciente meu, vamos dar, claro, alguns dados para preservar o sigilo, mas um paciente que me procurou faz 3 anos, o que ele veio, né? A queixa dele era: eu não consigo realizar as coisas. Eu não consigo colocar em ação todo o meu potencial. Eu me frustro. Eu não consigo progredir na vida e isso me causa muita tristeza, muita angústia, muito desânimo. De fato, ele estava num quadro depressivo, a gente começou a tratar esse quadro depressivo, mas eu fui investigando como é que era, né, essa questão das realizações na vida dele. E ele me contou algumas situações e eu pesquei 3 situações para passar para vocês que eu acho que elas ilustram bem essas dificuldades que a gente tem para concretizar uma ideia. Então ele me contou, né, ele trabalhava num ramo publicitário, ele tinha uma formação muito boa, tinha ganhado vários prêmios, né, de inovação por várias campanhas, né, que ele tinha tido a ideia, mas assim, ele me contava em situações onde ele estava numa reunião com outros colegas e ele tinha uma ideia, ele falava essa ideia e depois a reunião continuava e ele tinha, claro, né, muitos afazeres, tanto profissionais quanto pessoais, e essa ideia ia se perdendo, ele falava que ia voltar para ela depois e de repente, né, em outra situação ele via que um dos colegas dele tinha levado adiante essa ideia dele e de fato tinha sido muito bem sucedido e puxa, isso gerava muita frustração, não pelo colega, mas por ele não ter conseguido fazer isso. A outra situação que ele me contava, também um bom exemplo, é que às vezes ele tinha uma ideia, ele até anotava a ideia, né, numa agenda, porque ele sabia que ele ia esquecer depois, e ele começava a pensar em o que ele precisava fazer para que aquela ideia fosse adiante, né? E ele começava a elaborar, ver, puxa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e de repente ele via que, de fato, não ia ser tão simples, ele ia precisar ter várias etapas, e algumas etapas um pouco chatas, né? Um pouco burocráticas, para conseguir levar adiante aquela ideia, para que aquilo conseguisse se concretizar lá no final. E só de pensar nisso, só de ver todos esses degraus que ele ia ter que subir, isso dava um cansaço, uma exaustão, e ele acabava deixando para depois, e isso acabava não saindo do ramo das ideias, né? A outra situação, a terceira situação que ele me contou, né, que também foi bem bacana para a gente ilustrar, que em alguns momentos ele de fato tomava, né, ele se imbuía de mais motivação, estava com mais energia, estava a ideia, ela tinha mais valor para ele, e ele de fato começava a fazer, ele falava, puxa, vou começar, né? E aí ele começava a ir atrás de uma coisa, atrás de outra, só que aí no meio aí do caminho, quando ele estava nesse processo de fazer, estava empolgado, ele via que em algum determinado momento ele ia precisar de outra coisa que ele não tinha, de uma outra habilidade. Então, por exemplo, ele me falou que ele precisava, né, numa dessas ideias, de alguém que fosse da parte de TI, né, de tecnologia da informação, e ele não conhecia, né, e ele foi atrás de pessoas, ele encontrou algumas pessoas, pediu alguns serviços, só que os serviços não foram na qualidade que ele queria, isso gerou muito estresse, gerou frustração, ele teve algumas discussões com essa equipe e depois ele foi procurar outra, só que era um pouco cara, e isso foi minando a energia dele e ele acabou parando nesta etapa do projeto dele. Muito legal essa situação, e eu posso dizer para vocês que esta parte, né, de realizar, de executar coisas, é uma das funções mais sofisticadas do nosso cérebro, que precisa de muita energia e que não é fácil para ninguém.
E eu gosto, né, de, quando eu estou falando desse assunto, né, de recordar quando eu tive, né, uma das aulas que me marcou na residência médica, né, em relação à psiquiatria, lá no HC, que de fato eu fiquei sabendo, né, eu achei muito bacana, tomei conhecimento de alguns estudos que mostravam que o maior fator que previa, que conseguia mostrar se a pessoa ia ter sucesso ou não na parte profissional dela, não é a inteligência, não é o QI, é de fato uma outra habilidade mental que poucas pessoas falam, né? Eu vejo, enfim, uma série de pessoas falando como realizar projetos e as pessoas elas não descrevem isso. A habilidade mental, cognitiva, que está mais associada ao sucesso, a nós conseguirmos aquilo que nós almejamos, é uma parte cerebral que nós chamamos de funções executivas. É uma denominação da neuropsicologia. Bom, mas o que é a função executiva? Então eu vou descrever para vocês o que faz parte dessa função executiva. É uma área muito sofisticada, uma área que precisa de muita energia, de muito alerta, ela precisa ser nutrida constantemente, mas que ela pode sim ser treinada. E eu posso adiantar para vocês que com esse paciente que eu contei, a gente, depois de tratar a depressão, houve um treino de funções executivas, a gente fez uma série de estratégias, né, tanto farmacológicas quanto mudanças no estilo de vida dele, e de fato hoje ele tem uma consultoria dele que presta serviços para a agência que ele trabalhava, né? Então de fato ele teve uma vitória muito importante. Bom, o que é a função executiva? Função executiva é uma coisa complexa, mas eu posso falar para vocês que é composta por 3 habilidades que nós conseguimos treinar na nossa mente. A primeira habilidade é uma habilidade que eu gosto de chamar de planejamento, de fazer o plano e manter o plano na nossa mente. Como assim? O exemplo que eu gosto de dar, que é uma função executiva que não é tão simples, mas teoricamente é básica, é um exemplo de algo que talvez os mais jovens nem tenham vivido isso. Mas antes do Waze, antes do Google Maps, desses aplicativos de navegação, quando a gente estava perdido, né, na cidade, São Paulo é uma cidade fácil de se perder, a gente parava, né, num posto de gasolina, num ponto de táxi para pedir informação. Hoje em dia a gente quase não faz isso, mas a gente parava para pedir informação. Então imagina que a gente parou, a gente está perdido, e aí o rapaz do posto de gasolina, o taxista ou a pessoa que a gente perguntou falou: olha, você para chegar nesse lugar você precisa ir reto, pegar a segunda direita, a terceira esquerda, fazer uma rotatória, sempre tinha uma rotatória no meio, uma rotatória, e na rotatória você vai virar à direita e você vai chegar nesse local que você quer. Ok, então a primeira fase de executar essa tarefa, que é chegar no local que eu quero, né, uma tarefa simples, teoricamente, é a gente ter esse plano, esse mapa mental. Nesse caso, a gente pode tentar manter isso na nossa mente, que a gente chama de memória de trabalho. É difícil manter essas informações na mente, né? Então a gente tinha que ir reto, virar à direita, depois virar à esquerda, ir na rotatória à direita. Ou seja, a gente tinha que manter essas informações na nossa mente. Ou, se fossem muitas informações, de repente anotar, mas a gente tinha que ter esse plano mental, e esse plano ele não poderia se perder, porque senão a gente não conseguiria chegar. Então o primeiro passo é esse plano mental, ou então um plano de fato em algum local que a gente consiga voltar para ele para checar, certo? O segundo passo é lidar com as distrações. Veja bem, eu não estou dizendo inibir distrações. Por quê? Porque algumas distrações, algumas coisas no meio do caminho são muito importantes. A gente vai ter que prestar atenção nela. Mas a gente conseguir olhar, avaliar a distração e voltar para o plano original. Então, por exemplo, eu estou nesse exemplo, estou começando a seguir lá o caminho que me foi orientado e de repente, quando ele falou para virar à direita, eu vejo que essa rua está fechada. Ou essa rua tem uma lombada, tem um buraco no meio da rua, né? Ou enquanto eu estou fazendo isso, enfim, alguma pessoa passa correndo, atravessando, eu tenho que frear bruscamente. Isso tudo são distratores, né? De repente alguém está falando comigo no carro, a música toca e
isso me distrai, porque é uma música que eu gosto. Ou seja, vem várias coisas acontecendo enquanto eu estou realizando aquilo. A ideia é olhar para as distrações. Então, por exemplo, a pessoa conversando comigo, a música talvez é uma distração que eu tenho que inibir. A pessoa atravessando eu não posso inibir, né? Eu tenho que olhar e parar, né? E depois eu tenho que voltar para o meu plano mental. A Rua da Lombada também, eu tenho que olhar, pensar, puxa, como é que eu vou fazer? A rua fechada, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com o buraco, né? Mas voltar para o meu plano mental. Então, essa segunda parte é lidar com as distrações, olhar as importantes, inibir as que não ocorrem e voltar para o plano mental. Nesse exemplo é simples, mas no dia a dia o que a gente sabe é que as distrações podem ser tanto externas quanto internas. Por quê? Ansiedade, medo, fadiga, falta de ânimo, de vontade, isso tudo podem ser distrações internas nossas que vão ficar no caminho e elas vão surgir nesse meio. A ideia é a gente conseguir lidar com elas sem sair, né, sem tirar a nossa mente do nosso plano mental original. Ok? E a terceira parte, né? Então a gente falou planejamento mental, lidar com distrações, e a terceira parte é flexibilidade. O que é isso? É quando o nosso plano não der certo de primeira, quando a gente precisar fazer um desvio, a gente conseguir fazer esse desvio, mas voltar depois para aquele plano original. Por quê? Porque ele nunca vai dar certo de primeira. É muito raro que aquele plano mental ele vá de fato sair daquela forma. Isso não acontece. Muitas vezes a gente vai precisar de outra estratégia, de um desvio para depois retornar no caminho. Então, nesse exemplo, imagina que de fato a rua está fechada, eu não consigo passar, tenho que passar para outra rua, né? E aí sim, eu tenho que manter na minha mente que é para virar à direita. Então, na próxima eu vou tentar virar à direita, eu parto da ideia que isso vai me levar ali para o mesmo local. Pode ser que essa segunda rua seja contramão, eu não consiga, eu tenho que ir mais uma rua, eu tenho que fazer um desvio maior para pegar aquela direita, ou seja, tudo isso tem que ficar mantido na minha mente com o meu plano original, lidando com as distrações e sabendo que aquilo é um desvio, que aquele trajeto ele não é o objetivo final, que eu tenho que retornar para aquele plano original depois. Pode ser também, né? Imagina que a polícia fechou aquele quarteirão. Nesse caso, talvez seja interessante eu abandonar a minha ideia de ir para aquele local porque eu não vou conseguir chegar, porque eu vou chegar muito atrasado, né? Então talvez seja sim o caso de deixar esse plano na gaveta, de deixar ele parado até que uma outra situação se resolva. Então a flexibilidade é muito importante também. Então eu queria que vocês entendessem essa habilidade cognitiva chamada de função executiva, que é isso que faz a diferença para o sucesso, para as realizações que você vai ter no seu dia a dia. Não é a inteligência, não é a criatividade, não é a simpatia, né? Todas essas atividades, todas essas habilidades são importantes, mas a função executiva é sim o que vai fazer diferença e isso pode sim ser treinado. Tem várias estratégias para se treinar funções executivas, né? A primeira estratégia talvez é treinar cada um desses passos, né? Planejamento, distrações e flexibilidade, que eu gosto de, né, colocar o nome, né? Eu gosto de nomes que são mnemônicos, que nós conseguimos lembrar, né? Então é PDF, né? Planejamento, distrações e flexibilidade. A ideia é a gente começar treinando um deles, né? Que é essa habilidade de planejamento, né? O que ajuda a gente a lidar com essa habilidade? Fazer planos, colocar no papel, fazer listas ajuda a gente. A gente está colocando no papel, mas a gente está treinando a nossa mente, né? Essa habilidade que a gente chama de memória de trabalho. Tem outras atividades que ajudam. Por exemplo, jogos de tabuleiro, que a gente precisa ficar prestando atenção em vários elementos, ajudam. Jogo de xadrez, mas outros jogos também, né? War, outros jogos que a gente tem que ficar lidando com várias peças. E a meditação mindfulness, que eu gosto muito, né? Que sempre é uma técnica que eu gosto de lembrar, ela comprovadamente melhora a nossa capacidade de memória de trabalho e ela também vai melhorar a nossa capacidade de lidar com distrações. Então, essas três técnicas ajudam nesses primeiros elementos. É claro que
tem uma série de outros elementos para a gente praticar, a gente vai falando disso nos próximos vídeos. O objetivo é conquistar, construir a sua função executiva. Mas, começando a treinar esses primeiros passos, isso já vai fazer uma diferença importante quando você tiver que realizar um próximo projeto. E também a gente vai falar depois digamos, do conteúdo do bastidor disso tudo, que é a nossa motivação e a nossa capacidade de persistência. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre funções executivas, sobre executar projetos. Eu gostaria que vocês deixassem aqui os seus comentários sobre o que vocês acharam, quais as dificuldades que vocês têm também no dia a dia para executar uma determinada tarefa, um determinado plano. E se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações. Bom, vou ficando por aqui, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.